próxima quinta-feira, dia 8, primeiro simpósio do Instituto Paliativo, que tem o objetivo de sensibilizar e educar também os participantes sobre os direitos dos pacientes. Para falar sobre esse tema, hoje a gente recebe a presidente do Instituto Paliativo, a Patrícia Ferreira, a advogada, está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre isso, né, com a gente. Tudo bom, Patrícia? Seja bem-vinda. Patrícia, fala pra gente o que são os cuidados paliativos. Explica um pouquinho. Bem, Marília, cuidados paliativos é uma abordagem que traz conforto e qualidade de vida para todo paciente que tem uma doença grave ou crônica que ameace sua vida. Ele deve ser prestado por uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, por nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, capelão, advogado, dentre outros, né? E ele não é uma abordagem que deve ser iniciada o mais precocemente possível, ou seja, desde o diagnóstico, e não é só para fim de vida. E ele também cuida da família, não só do paciente. Que maravilha, viu? Vamos lá, quem é que pode se beneficiar com esses cuidados paliativos? Todo mundo que tiver doente, ou até quem ainda está... Não, assim, digamos assim, uma pessoa que está doente já em fase final ou uma pessoa que está doente no início? Justamente, tipo assim. O paciente que foi diagnosticado com uma doença crônica ou grave, como por exemplo um câncer, ele já pode ser acompanhado pela equipe de cuidados paliativos desde o diagnóstico. Desde o início. Então a gente vai ter a sua equipe, que a gente chama dos cuidados curativos, que vai cuidar da doença, e nós vamos ter a equipe multidisciplinar, que vai trazer qualidade de vida e conforto. Por que conforto, Marília? Porque você sabe, quando um paciente ele é diagnosticado com uma doença grave, nós temos uma esfera de sofrimento a ser cuidado, que seria o quê? O sofrimento físico, o social, o emocional, o espiritual, né? O familiar, porque ele tem dor, precisa ser tratado. Ele vai ter uma carga emocional muito pesada, então ele tem depressão, ele tem angústia, ele tem crise de ansiedade. O espiritual, ali ele vai ter grandes perdas. O social, na maioria das vezes ele é afastado do trabalho, as crianças ficam sem escola, sem o convívio dos amiguinhos e da própria família. Então todos esses sintomas precisam ser tratados. E o mais interessante em tudo isso é que quando esse cuidado ele chega desde o início do tratamento, ele vai passar pelo tratamento curativo de uma maneira mais leve. Porque imagine você, um paciente que está com dor, ele não come, ele não dorme, né? Ele não tem vontade de fazer mais nada. Mas se ele tiver todos esses sintomas controlados, o tratamento vai correr bem mais fácil, não vai? Com certeza, né? E o amor de todas essas pessoas, porque cada um deposita o amor, né? De um jeito diferente no seu paciente. Aí a gente sabe que é importante discutir esse tema, porque tem muita gente que não tem, assim, ainda conhecimento sobre esse tratamento, né? Sobre os benefícios que o tratamento paliativo traz, né? Que é muito bom, minha gente, é muito bom mesmo. Tô vendo aí que tem várias pessoas trabalhando junto, né? É um conjunto de pessoas, né? Digamos, profissionais, cada um na sua área, atuando na sua área, para trazer o melhor, né, para o paciente, o bem-estar do paciente. Mas aí você, como advogada, conta um pouquinho para a gente como é que você chegou, né, a entrar nessa área do direito, né, de cuidados paliativos. Bem, a minha história nos cuidados paliativos, ele deu início em 2019, quando minha filha de 10 anos foi diagnosticada com um câncer raro, estágio 4, metastático, um neuroblastoma. É um câncer também pouco conhecido da sociedade, né? Normalmente se fala de leucemia, né? Esse é o câncer mais comumente falado na infância e dentre outros. Mas a Isis, ela foi diagnosticada com esse câncer, que normalmente acomete crianças até 5 anos. A Isis foi diagnosticada aos 10. E quando começou o tratamento, vieram o quê? Os sintomas, né? A gente costuma dizer que ela é a paciente 1%. É aquele paciente que a bula diz, só 1% dos pacientes tem tal sintoma. Ela tinha todos. Então, eu fui informada que existia a abordagem dos cuidados paliativos, mas também vi que tinham poucos profissionais. E não era só na Paraíba, tá, gente? Isso é uma questão nacional. Nós não temos políticas de cuidados paliativos ainda no Brasil, mas estamos trabalhando. Vou contar para vocês no final. E poucos profissionais. Então, eu fui em busca, eu acabei tendo que ir para São Paulo para cuidar da Isis, porque a gente também não tinha em 2019 tratamento para ela. E lá eu acabei fazendo uma formação.
E lá também eu descobri que a gente precisava de uma equipe muito boa para fazer esse tratamento, inclusive um advogado. Por quê? O advogado ele vai ver quais são os direitos que esse paciente tem. Por exemplo, o paciente ele tem direito à autonomia, Marília, tomar decisão, a tomar uma decisão de maneira compartilhada com o seu médico. Isso é extremamente importante. Mesmo ela sendo criança? Mesmo ela sendo criança, porque assim, a gente vai tratar, por exemplo, da questão da autonomia no sentido de que, imagine uma criança, a Isis, ela dizia, mamãe, eu não quero usar o PIC, que é um determinado aparelho que é colocado, um dispositivo, né, um portocard, que é utilizado para receber medicação. Ela dizia, eu não quero o PIC, eu quero o portocard, que é mais confortável. Ou então ele pode dizer, eu não gosto que fure minha mãozinha, eu prefiro que fure no braço. Sim. Isso são tomadas de decisão que todo paciente ele deve ter esse direito. E que faz o mesmo efeito. Sim, que faz a mesma coisa, mas aí vai trazer o quê? Conforto. A gente precisa pensar nisso. Uma outra questão que é extremamente interessante e de pouco conhecimento da sociedade. O prontuário médico é direito do paciente. Ele tem acesso, ele deve ter acesso a esse prontuário sempre que ele fizer um procedimento. Então é só chegar lá no hospital e dizer, ó, terminei meu tratamento, estou saindo, eu quero meu prontuário. Exatamente, então, isso é bom. Dentre outros, né? Nós temos muitos direitos que devem ser tratados. Então, a partir daí... O plano de saúde cobre tudo? Sim. A grande questão é que nós não temos serviços de cuidados paliativos ainda. Aqui na Paraíba nós temos pouquíssimos ou quase nenhum. No Brasil, de uma forma geral, nós temos poucos. A maioria dos serviços de cuidados paliativos hoje estão na região sudeste. Para você ter uma ideia, 55% deles. E hoje nós estamos buscando justamente a implantação da política de cuidados paliativos no Brasil. Para vocês terem uma ideia, hoje nós vamos ter uma audiência pública na Assembleia para falar sobre a política de cuidados paliativos na nossa Paraíba. Olha aí, viu? Estão todos convidados. Estão todos convidados. Se vocês quiserem fazer pergunta, minha gente, eu já nem pedi pro povo que eu fazer pergunta. Mas, ó, tá em aberto. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta, deixa o nosso zap aí, mulher. Pelo amor de Deus, esqueci de deixar para vocês. Então, fiquem à vontade. Podem fazer perguntas se quiserem para a Patrícia. Ela tá aqui, ela vai responder todos vocês. E eu queria também saber o seguinte, Patrícia. Fala um pouquinho do Instituto, né? Como é que surgiu o Instituto? O Instituto, ele surgiu justamente do desejo, eu costumo dizer que o Instituto nasceu do coração quando a Isis foi diagnosticada, né? Quando eu visualizei que a gente não tinha cuidados paliativos, mas que a Isis tinha sido tratada por uma equipe multidisciplinar em São Paulo, e nós voltamos no final de 2021, início de 2022, eu disse, eu queria que a sociedade, ela conhecesse os cuidados paliativos e que outros pacientes, ele tivesse essa oportunidade. E isso, pela sorte, né? Sorte nossa, nós conseguimos pessoas que quisessem se juntar a nós nessa corrente. E a gente criou o Instituto Paliativo e hoje ele visa justamente levar informação sobre cuidados paliativos, principalmente informando que não é uma abordagem para fim de vida, mas também levando o direito do paciente. Porque o paciente, ele bem informado e empoderado, ele vai contribuir para um bom tratamento. Então, foi assim que o Instituto surgiu e hoje nós estamos nesse trabalho de disseminação. E como a Marília falou desde o início, no dia 9, né, nós vamos ter o primeiro simpósio do Instituto. Nós vamos trazer uma abordagem muito interessante. Inclusive, Marília, nós vamos ter uma mesa formada só de pacientes. Você já imaginou? Coisa boa, né? Que cada discussão... um contando sua história, cada um ajudando o outro, né? Isso mesmo. Bom. Nós vamos ter uma discussão muito rica. Nós estamos trazendo pacientes de Recife. A Isis, ela vai trazer a experiência dela como criança e adolescente, né? As outras duas são adultas. E nós temos vários profissionais de várias expertises. Nós temos médicos, psicólogos, fisioterapeutas. Temos profissionais da Fiocruz do Rio de Janeiro que vai poder estar aqui com a gente, trazendo justamente a sua expertise para a sociedade. A Isis, ela tem quantos anos hoje? Hoje a Isis está com 14 anos, ela está em remissão, né? Após 2 anos e meio de tratamento, ela foi submetida a vários tipos de procedimento, desde a radioterapia, passando pela químio e um transplante, né? Ela é transplantada, ela fez um transplante autólogo, que é um transplante no qual o doador é ela mesma, né? Ela colhe as células e depois é devolvida as células para ela. Então,
Esses procedimentos eu sempre gosto de falar, Marília, porque imagine, quando a gente está num tratamento de saúde, eu não conheço nenhum tratamento de saúde que não doa. Não é verdade. Você já ouviu falar algum que não doa? A picadinha dói. Tudo dói, gente. Tomar medicamento, alguns causam dores absurdas, como alguns quimioterápicos. Radioterapia causa, para alguns pacientes, muitos vômitos, muitos enjoos, náuseas, né? Fala isso. Então, assim, todos eles precisam o quê? De medidas de conforto. Exatamente, viu? Você é uma guerreira, viu, minha amiga? Você é uma guerreira, que história, né, minha gente? E nesse simpósio, todo mundo pode participar? Ou é fechado, é só para algumas pessoas? Ou é só para o pessoal da área de saúde? Como vai ser? Não, Marília, o simpósio nós fazemos questão que a sociedade inteira esteja conosco. Não é só para a área de saúde, não é só para paciente, não é só para a família, é para todos nós. Todos nós, em algum momento da vida, nós vamos precisar dos cuidados paliativos. Você sabia, Marília? Foi feito um estudo de que daqui a uns 3, 4 anos nós teremos uma sociedade muito envelhecida. E assim, são poucos os idosos que vão poder chegar à velhice sem precisar ter qualidade, porque a gente acaba tendo algumas comorbidades, vem as demências, né? Dentre elas o Alzheimer, que hoje a gente percebe que tem crescido muito, então a gente vai precisar dos cuidados paliativos. Então não tem coisa mais importante, porque a gente já está sabendo que existe essa abordagem para que a gente possa solicitar quando a gente precisar. Exatamente. Né? Chegar um momento da gente dizer, ó, eu não estou bem, e eu quero ter uma equipe de cuidados paliativos para que cuidem de mim quando eu mais preciso. Exatamente. A gente até estava comentando lá dentro do nosso camarim lá, porque assim, gente, tem pessoas que chegam a 90, 100 anos, 100 e poucos anos, e eu digo, nossa, será que a gente vai ver isso tudo? Porque tem gente que chega a isso e eu faço assim, caramba, viveu bastante, né? Viveu bastante. Eu queria chegar aos 90 anos, minha gente. E se eu morrer com 90, 91, 92, 100 anos, vou morrer tão feliz, porque eu vivi bastante, né? Ah, mas essa é uma fase boa, essa é uma vida boa, tá? Depois da velhice, tem gente que fala assim, é a melhor idade. Aí já outras falam, que melhor idade? Não vai chegar na minha idade pra tu ver se é a melhor idade? É dor aqui, é dor ali, é remédio, é isso, é aquilo. Olha, pense. É um caso sério, não tem nada de melhor idade, né? O pessoal fala que não tem nada de melhor idade. É verdade. É a pior idade, o pessoal fala. É a pior idade, viu, minha filha? Porque tanto de coisa que a pessoa passa, eu digo, Virgem Maria, mas enfim, né? Você chegando até lá, quanto mais longe você chega, melhor, porque você vai viver mais, né? Tem esse privilégio, esse dom que o Senhor dá, né? Para algumas pessoas, de viver bem mais. E tem pessoas que têm uma vida boa, né? Tem os cuidados paliativos de algumas, né? Alguns acompanhamentos de algumas pessoas, né, gente? Então, tem a condição de ter uma vida boa. Claro que tem outras em exceção, que infelizmente não tem tanta sorte de ter alguém para cuidar, os cuidados de outras pessoas ali, infelizmente, né? Mas se pudesse era ótimo, né? Todo mundo pudesse ter esses cuidados, né? Independente de pessoas com condição ou não, né? Eu acho que seria o ideal. Todo mundo ia viver bem mais. Nós estamos trabalhando para isso, viu, Marília? Justamente, a gente está falando de políticas públicas. Hoje, o nosso desejo, o nosso trabalho hoje é solicitar a implantação da política de cuidados paliativos na atenção básica com financiamento. Porque a gente quer que os cuidados paliativos eles estejam na base, esteja no atendimento, no SUS, numa UPA, sabe, no seu PSF. É verdade. Então, por isso que hoje a gente vai ter essa audiência pública para a gente tratar sobre esse tema. E assim, a sociedade, ela precisa estar junto. Por quê? Porque o SUS é nosso, gente. Então, todos nós temos direito a ter esses cuidados, né? Com certeza. Minha amiga, obrigada por você ter vindo participar do nosso programa. Tá com um tempo bem corrido aqui, mas volte mais vezes, viu? Adorei aqui nosso bate-papo e parabéns aí. Você é uma guerreira, viu? Você é uma guerreira. Olha, gente, deixou tudo aqui para ficar com a filha, foi para São Paulo, teve lá ao lado da filha dela o tempo todo. É formada, se formou para poder ver, cuidar de outras pessoas também, né? Porque cuidar do direito de outras pessoas, que muita gente ainda sabe que tem ainda pessoas que ainda é leiga, não entende direito, não sabe que tem esses direitos, mas você tem sim o direito, né, à vida, né? A essa saúde, né, que é tão importante para as nossas vidas. Obrigada, viu, Patrícia? Eu que agradeço, Marília. Arrasou. Olha, a gente vai falar do Colégio Atenas Colibri. Meninos, gente, o Colégio